Bom dia, alunos do 8º ano A, e boa tarde para os alunos do 8º ano B e 8º ano C. Hoje é a nossa aula de número 10 e eu vou fazer a correção da atividade sobre transitividade verbal e regência verbal. Essa aula será compartilhada para os alunos do 8º ano da Escola Antônio Jesuíno e os alunos do 8º ano da Escola Paulo Ferraz, alunos da professora Soelma. Vamos para a correção da primeira atividade. Da primeira questão. Classifique os verbos em negrito quanto à transitividade. Em verbo intransitivo, os verbos transitivo direto e transitivo indireto. Vamos aqui relembrar. Verbo transitivo, verbo intransitivo, verbo que tem o sentido completo. Não precisa de complemento. Verbo transitivo direto, ele vai pedir um complemento sem auxílio de preposição. E transitivo indireto, verbo que vai pedir um complemento com auxílio de preposição. Vamos para a letra A. Eu comprei um carro. Aqui eu comprei o quê? Um carro. Observe que o verbo comprar aqui, ele é um verbo transitivo direto. Não precisou de complemento com auxílio de preposição. Observe, aqui depois do verbo comprar, nós temos o artigo 1. Letra B. Gustavo trabalha muito. Aqui o verbo trabalhar, ele é um verbo intransitivo. Por que que ele é intransitivo? Se você colocar a oração apenas até o verbo Gustavo trabalha, essa oração ela vai estar completa, ela tem um sentido completo. Aqui nessa oração, depois do verbo trabalhar, nós temos um advérbio, muito, com advérbio de intensidade. Mas se você tivesse colocado só apenas até o verbo trabalha, também a oração estava com sentido completo. Então, a letra B, o verbo trabalha é um verbo intransitivo. Letra C. Ela quis agradar a mim. Ela quis agradar a quem? A mim. Esse complemento do verbo aqui, ele é introduzido por uma preposição, que é a preposição a. Então, o verbo agradar é um verbo transitivo indireto. E só lembrando para vocês, o complemento do verbo transitivo direto é o objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto é o objeto indireto. A letra D. Ela gosta de carros luxuosos. Ela gosta de quê? Esse dia aqui é uma preposição. Esse dia é uma preposição. Então, o verbo gostar aqui, ele pediu um complemento que é de carros luxuosos. E esse complemento, ele foi introduzido por uma preposição. Então, aqui nós temos o quê? Um verbo transitivo indireto. O verbo gostar é verbo transitivo indireto. A letra E. Ele viajou ontem. Ele viajou ontem. O verbo viajar aqui é um verbo intransitivo. Viajar é um verbo intransitivo porque ele não pede complemento. Aqui nós temos o complemento ontem, que aqui é um advérbio, né? Ontem. Um advérbio de tempo. Mas se você tivesse colocado a oração apenas até ele viajou, a oração estava com sentido completo. Então, o verbo viajar é um verbo intransitivo. Vamos para a segunda questão. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. 1 é verbo transitivo direto, 2, verbo transitivo indireto, o 3, verbo transitivo direto e indireto, e o 4, verbo intransitivo. Verbo transitivo direto vai precisar de complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto, complemento introduzido por preposição.
verbo transitivo direto e indireto, ele vai precisar de dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. E o verbo intransitivo, ele não vai exigir complemento. Então, a letra A. Gosto de pessoas que são otimistas. O verbo gostar aqui, ele é um verbo transitivo indireto. Gosto de quê? De pessoas otimistas. O complemento do verbo gostar é de pessoas otimistas. E esse complemento foi introduzido pela preposição de. Então, aqui é o número 2. O verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Letra B. Deram-me uma notícia muito triste. Aqui, o verbo deram é um verbo transitivo direto e indireto. Aqui você coloca número 3. Deram-me o quê? Uma notícia. Aqui o verbo deram, ele vai pedir dois complementos. Um complemento sem preposição e um complemento com preposição. A letra C. Meu amigo morreu ontem. Aqui nós vamos colocar o número 4. Verbo intransitivo. Meu amigo morreu. O verbo morreu é intransitivo porque ele não vai precisar de complemento. Letra D. Cecília ganhou o prêmio. Cecília ganhou o quê? O prêmio. O verbo ganhou, ele precisou de complemento sem auxílio de preposição. Aqui é um verbo transitivo direto. Os viajantes chegaram de manhã. Aqui o verbo chegaram, é verbo também intransitivo. 1, 2, 3, 4. Não, o verbo chegar é um verbo intransitivo, que é o número. A regência verbal está errada em. Letra A. Esqueceu-se do endereço. Letra B. Não simpatizei com ele. Letra C. O filme que assistimos foi ótimo. E letra D. Faltou-me completar aquela página. E letra E. Aspiro um alto cargo político. A alternativa correta, a alternativa que está errada é a letra E. Por que esse aspiro aqui, a regência está verbal? Porque o verbo aspirar aqui, ele foi empregado no sentido de desejar. E quando o verbo aspirar é empregado no sentido de desejar, ele é regido pela preposição a. Então, a alternativa correta é a letra E. A alternativa que está errada é a letra E. A questão número 4. Indica a alternativa correta. Letra A. Preferia brincar do que trabalhar. B. Preferia mais brincar a trabalhar. Letra C. Preferia brincar a trabalhar. E letra D. Preferia brincar a trabalhar. A alternativa aqui a alternativa correta é a letra C. O verbo preferir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Ele vai pedir dois complementos, um complemento com auxílio de preposição e outro sem auxílio de preposição. Então, a alternativa correta é a letra C. Preferia brincar a trabalhar. Que você tem uma ideia de escolha. A questão número 5. Leia. Júlia aspirou o perfume das flores. 2. O candidato aspirava a tal vaga do processo seletivo. Em função da regência do verbo aspirar, considerando a norma gramatical. Letra A. As sentenças 1 e 2 estão corretas, porém, em 2 é possível apagar a preposição a,
proposta ao verbo aspirava, mantendo a correção gramatical e o sentido do enunciado. B. A sentença 1 está correta. A sentença 2 apresenta erro de regência percebido pela presença da preposição a indevidamente colocada após o verbo. E letra C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Ambas as regências do verbo aspirar estão de acordo com a norma gramatical. E D, somente a sentença 2 está correta, houve um erro de regência verbal na sentença. Aqui, a alternativa correta é a letra C. As sentenças 1 e 2 estão corretas. Por quê? Aqui na primeira, nessa questão número 1, Júlia aspirou o perfume das flores. Aqui o verbo aspirou, ele é um verbo transitivo direto, ele não vai precisar de preposição, porque o verbo aspirou aqui, ele foi empregado no sentido de sorver. Já número 2, o candidato aspirava a tal vaga do processo político. O verbo aspirar, ele é regido pela preposição a, porque ele foi empregado no sentido de desejar. Então, a alternativa correta é a letra C. A questão número 6. Escolha uma das opções dos parênteses para completar a frase e escreva abaixo na sequência correta. Atenção às regências do verbo. Letra A. Há anos não assisto. Aqui no espaço vazio você vai colocar há uma partida de tênis. Letra B. Nunca havia aspirado perfume tão suave. Aqui no espaço vazio você vai colocar nunca havia aspirado você vai colocar o artigo 1. Letra C. Pedro pagou ao dentista ou o dentista? É ao dentista. Letra D. Laura perdoou aqui é um craseado, ofensa. Letra E. Maria namora Felipe. Letra F. O médico assistiu o paciente. Letra G. Esse é o cargo a que ela aspira. E a questão número 7. Substitua o verbo destacado pelo que está indicado entre parênteses, fazendo adaptações necessárias. Letra A. O rapaz desejava um cargo na diretoria da empresa. Aqui, o rapaz aspirava ao cargo na diretoria da empresa. O verbo desejava, ele vai ser substituído pelo verbo aspirava, porque aqui o verbo aspirava, ele é empregado no sentido de desejar. Letra B. Respiraram a fumaça da chaminé e ficaram doentes. Aqui, aspiraram a fumaça da chaminé e ficaram doentes. O verbo desta casa, que é respiraram, ele vai ser substituído pelo verbo aspiraram. Letra C. Todos nós vimos essa peça teatral. O vimos aqui que ele foi empregado no sentido de assistir. Em todos nós assistimos a essa peça teatral. Letra D. Marta gosta mais de abacaxi do que de abacate. Esse gostar aqui foi empregado no sentido de preferir. Então, Marta prefere o abacaxi ao abacate. E letra E. As pessoas desejam um futuro melhor. Aqui o verbo desejar, ele foi empregado no sentido de visar. Então, as pessoas visam um futuro melhor. Letra F. Vocês devem seguir os avisos do guia. Esse seguir foi empregado no sentido de obedecer. Vocês devem obedecer os avisos do guia. Terminou a correção da nossa atividade.
Tenham um bom dia e fiquem com Deus. Vamos estudar, e tirar 10.